alguém para ver, né? Lê o meu sabedoria, filho. Gente, quando ele crescer mais um pouquinho, eu deixo ele, tá ligado? Apareceu, ligou a telinha aí? Ligou. Pode deixar ele aí. Onde? Ligado, né? Pode deixar ele aí. Pode deixar ele aí. Não, pode ficar aí. Pode ficar aqui, pai. Prezados irmãos, bom dia. Bom dia. Hoje são 19 do mês de julho. Teremos a apresentação do palestrante Salles, que todos aqui já o conhecem. O tema família. E para início, vou pedir à irmã Edna para ler 1 minuto de sabedoria. Antes disso, peço ao irmão Salles para fazer a prece de oração, de abertura. Bom dia. Bom dia. Então vamos nos concentrar nesses instantes, se voltar para esse ambiente de paz e luz, aprendizado. Iniciar dizendo graças a Deus pela oportunidade que Deus nos deu de aqui estar, mais uma vez, para buscar, para adquirir os conhecimentos dos exemplos do Cristo de Deus, para que, uma vez esclarecidos os ensinamentos do Evangelho de Jesus de Nazaré, possamos nos tornar seres ou cristãos melhores no amor, melhores na compreensão, melhores na prática. E que Tu, Mestre, na Tua infinita bondade e misericórdia, possa nos envolver a todos com as energias luminosas, benfeitoras e curadoras do Teu santo olhar, bem como com as energias luminosas do manto sagrado de Vossa Mãe Maria Santíssima, de forma que nos harmonize, que nos tranquilize, que nos proteja, que nos ilumine e que nos guie hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu convido a irmã Edna, mais uma vez, para ler 1 minuto de sabedoria. Deus habita dentro de você. Deixe então que a sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão, tenros pelo perdão constante e acordo. Que nenhum olhar de impaciência ou condenação solde a beleza da sua vida. Que sua fisionomia irradie contentamento e felicidade, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados por todo o otimismo. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Vigie o momento presente, para que o seu futuro seja feliz. Plante semente de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Deixa você aqui. Obrigado, irmã, pela participação. E vamos ler uma passagem do Evangelho. Estamos ajudando. O braço direito. Está aqui substituído. Você vai ler já já. Como eu abri aqui, fiz a abertura aleatória, que a gente costuma fazer, e é um tema sempre que é debatido aqui, constantemente, e que faz parte de nossa missão: caridade para com os criminosos. Mas aqui está sendo específico, mas a caridade que nós pregamos aqui, nossa casa de orações, e outras também, lá fora, em nossas atuações externas,
a caridade é genérica, não só contra os criminosos, em todas as ações. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem com a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis. E lhes serás pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhar. Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência, concebida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens. Só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensino. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores em harmonia com as suas tendências. Graças a Deus. Então, como eu anunciei no início, o palestrante aqui todos já conhecem, Salles, né? E o tema, como eu já falei, vou repetir, a família, não é isso, Salles? E nesse momento, convido, e já apresentei o irmão para dar início e fique à vontade, com a graça de Deus. Podemos começar. Amadas irmãs e irmãos do Ideal Espírita Cristão, meu cordial bom dia. Que bom, está todo mundo bem? Vou trocar o microfone. Ver se esse está melhor, com certeza. Filhas e filhos do Ideal, hoje a minha missão é falar sobre a família. Obviamente, entrarei em outras informações que são importantes para a nossa atualidade. Vou falar também de crianças índigas e cristais. Como todos nós sabemos muito bem o significado da família, não é uma tarefa fácil falar de família, especialmente no momento em que nós encontramos filhos rebeldes, vontade própria,
cheios de ideias, mas de importância para a nossa evolução. Então, iniciando, a família nada mais é do que uma escola evolutiva. Ela se forma com a finalidade de reencontrar almas afins e juntas resgatar o passado e aprenderem a amar. Esse é o verdadeiro sentido da formação da família. Infelizmente, nós vemos na atualidade famílias de 20, 30 anos se dissolvendo e deixando entre o conflito da separação os filhos sofrerem. Não estou dizendo que está errado, talvez esteja, porque quando se promete sobre o altar do Cristo de Deus que vai tolerar, que vai amar, diante de qualquer das situações, não é justo quebrar esse pacto, quebrar esse compromisso. Saibam que quem assim o fizer, um dia responderá. Infelizmente, preciso dizer essa verdade. Independente do que acontecer, os nossos filhos não merecem sofrer por irresponsabilidades nossas. Disse isso só para iniciar. Então vamos lá. A família, o lar, é a nossa primeira escola. Por que é a nossa primeira escola? Porque é exatamente no lar onde nós construímos a nossa moral cristã. É justamente no lar onde nós construímos a nossa primeira base, que vai dos 0 aos 7 anos, onde servirá para os demais durante a nossa caminhada aqui na Terra. E é justamente a família, ou seja, o pai e a mãe, ou o responsável por ele, que irá moldar este ser que veio para aprender, que veio para evoluir. Se assim não o fizer, qual a conta que iremos prestar quando chegarmos do lado de lá? Porque se formos negligentes, esse filho poderá seguir por caminhos tortuosos, pela estrada larga da perdição, e nos comprometerá também. Mas vamos lá. Como eu já disse, a família, base das relações sociais. É o primeiro grupo com o qual a pessoa convive e seus membros são exemplo para a vida. A psicologia já deixa bem claro: a mãe que bate no seu filho ensina o filho a bater. A mãe que grita, que berra com seu filho, ensina seu filho a gritar, a berrar, a espernear. E quando ele não faz isso em casa, ele faz na escola. Mas, Sr. Salles, e vamos fazer o quê? Se eu preciso dar umas lapadas, vamos ponderar. Algo está errado. O ser mais fácil de se dobrar nessa terra é a criança, porque ela é pura, ela é sincera, é verdadeira, negocia, dá amor, dá carinho, dá atenção, que a moral vem em seguida. Agora, se começar a espancar, vai botar tudo a perder. Assim diz a psicologia. Demonstrando interesse pela vida escolar dos filhos, a família estará prestando uma enorme contribuição para o processo de aprendizagem dessa criança. Ou seja, eu como professor tenho moral para dizer isso. A escola hoje precisa trabalhar filho e pai, pai e filho. Ambos precisam estar juntos. Por quê? Isso vai dar segurança à criança, isso vai dar moral à criança.
vai fazê-la entender na sua mentezinha infantil ainda, de que ela não está sozinha, de que nós, pais, estamos juntos, aprendendo, dividindo, somando juntos. Infelizmente, a maioria dos pais hoje precisam trabalhar e deixam seus filhos nas creches ou nas escolas, às vezes até em horário integral, que é manhã e tarde. Mas tudo bem. Quando se tem reuniões, quando algum é chamado, tem que faltar ao trabalho, que a prioridade não é o trabalho, é seu filho. O primeiro compromisso que você teve com a espiritualidade não foi o seu trabalho, foi o seu filho, que antes da sua reencarnação já te acompanhava, já se reunia para aqui formar uma família, que é a base da sociedade. E se assim não o fizer, esse filho pode se juntar a outros perdidos que em todo canto tem, de má índole, e pode se perder. E nós iremos responder por isso, não tenho dúvida, se formos negligentes. Então, qual a importância dessa relação? Eu já bem disse, né? Educar depende de uma relação mais ampla entre os pais, os filhos e os professores do que a prevista em uma mera prestação de serviços. Qual é o nosso grande erro? Achar que a professora, que a tia, pode nos substituir. Gente, a base familiar é insubstituível. Não se esqueçam disso. Insubstituível. Ninguém substitui o amor de uma mãe, nem de um pai. Ninguém. E para toda a sua vida, nós seremos o exemplo para esses filhos. Parceria, colaboração, diálogo, discussão, abertura, são aspectos na vida escolar desta criança. Temos que nos tornar e nos fazer os melhores companheiros, os melhores amigos, o melhor irmão. Porque na cabeça da criança, nós precisamos ser o seu herói. Se assim não formos, algo dará errado. Ciências aplicadas. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar. Por tudo isso que eu acabei de falar. Onde a criatura deve receber as bases do sentimento. Sentimento. E do caráter que irá ser construído de acordo com as atitudes e as ações do pai e da mãe. Imaginem vocês uma criança que está na construção da sua primeira fase, que vai de 0 a 7. Os pais se separam, ficam na mão de vó, de tia, de não sei quem. Qual será o futuro desta criança? Qual será? Sem ter formado o seu caráter no período correto, no período certo. Qual será? Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família, que é o lar, pode educar verdadeiramente através do exemplo. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, poderá lhe dar títulos e mais títulos, mas somente o lar pode edificar o homem de bem, que dependerá de nós. Somente o lar. Somente. Todos sabemos que para se formar um lar, primeiro se tem casamento, né, Bosch? Então,
Eu vou citar 4 tipos de casamentos para a gente se situar em algum deles, tá bom? É interessante isso, eu achei interessante, por isso eu trouxe. O primeiro casamento é o casamento acidental. O que é que vem a ser um casamento acidental? Aquela menina, Yuri, que a gente conheceu no carnaval, teve uma atração física, se gostou, terminou tendo relação, fez um filho, sei lá mais o que, e se casou. Mas com esse casamento, que foi por um acidente, por uma atração física, entre aspas, não tem amor suficiente, nem compromisso espiritual. Esse casamento vai durar? Certamente não. Se não tem base espiritual, se não tem amor, esse casamento logo se dissolverá. Existem bastante por aí. Eu pesquisei uma certa época, quando eu me interessei por esse assunto, justamente para fazer uma palestra sobre casamentos, e o cartório de Cajazeiras tinha feito 168 casamentos após o carnaval de 1994. Em 1995, no segundo carnaval, sabe quantos estavam ainda juntos? Fazem nem ideia? 20. Os demais já haviam se separados. Só 20. Menos 2%, 3%. O segundo casamento é o casamento provacional. A maioria de nós estamos neste casamento. Provações. Reencontro de almas para reajustar um passado comprometedor. Reajustes de alma. É aqui aonde Chico afirma que ninguém erra de endereço. É aqui aonde nós temos a certeza de que temos a mulher ou o marido que merecemos e também os filhos que merecemos. Porque ninguém realmente erra de endereço. É compromisso. E é feito antes mesmo da reencarnação. Tá? Vou falar só isso. Terceiro casamento, sacrificial. Os casamentos sacrificiais é quando um espírito já trabalhado, um espírito já evoluído, decide vir à Terra para receber um de seus irmãos espirituais que atrasou na caminhada. Aquele que desviou do caminho, aquele que se comprometeu com as coisas mundanas, enfim. Alguém que não conseguiu evoluir junto com o seu irmão espiritual. E como é de praxe, os irmãos espirituais se acompanham aqui e lá. Eles não abandonam. Eles se unem para ajudar o que ficou mais atrasado a evoluir. Então, muitos de nós, eu poderia aqui citar, mas eu não posso citar, está nesse casamento provacional, onde você veio para receber aquela mulher rebelde, o homem, por exemplo, ou a mulher que recebe aquele marido rebelde, que tudo está errado, que tudo está feio, que o que ele faz é isso, é aquilo, não é certo, só ela é certa, e por aí vai. E o último e mais importante, o casamento transcendental. Segundo Divaldo, o planeta comporta no máximo 500 casamentos transcendentais. É aquele onde duas almas já evoluídas vêm com a finalidade de buscarem realizações imortais. Eu posso aqui citar, não estou 100% correto, seu Murilo e Dona Lúcia, se é. Eu não tenho provas suficientes, mas pelo conhecimento que eu tenho, eles vieram com esse propósito. Eles fundaram os Sirineus do Caminho, e dos Sirineus do Caminho uma série de grupos para nos ajudar no esclarecimento.
na construção de um mundo melhor, para a assistência, para tudo isso que a Casa Espírita faz. Por essas razões eu acredito que eles foram esse casal. Aqui bem pertinho, na nossa porta, né, Tira isso? Bem pertinho. Na questão 583 do Livro dos Espíritos, Kardec, já prevendo essa situação muito peculiar, por sinal, perguntou: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? A resposta é não. Se ele fez a sua parte, se ele honrou com o seu compromisso, se o filho, após erguer o narizinho e caminhar por outros caminhos, o pai não é responsável, não responderá por isso. O único sofrimento que esse pai terá e essa mãe é de vê-lo sofrer entre os espíritos sofredores. Qual é a mãe que fica com o coração em paz vendo seu filho sofrer? Qual o pai? Então, o único castigo que nós temos quando o filho se transvia é este: vê-lo sofrer entre os espíritos sofredores e demorar um pouco mais a sua evolução. Tá bom? Então ele diz: porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Exemplo: um filho que começou a usar droga, que começou a praticar crimes, e o pai e a mãe vai lá com a sabedoria, pede uma assistência, faz de tudo para que ele volte ao seio familiar e se torne um homem de bem. Esse mérito é indescritível na espiritualidade. É indescritível. Eu vou falar agora de um assunto que já é abordado desde o ano 2000, mais ou menos, por psicólogos, psiquiatras, parapsiquiatras e por aí vai, que nos chama muito a atenção por conta da novidade, porque é índigo e cristal, e também por conta da transição planetária que nós estamos passando, que está acontecendo a vento e popa, tá bom? Por isso Jesus, naquela passagem maravilhosa, ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Obviamente, quando Jesus diz que as crianças, o reino dos céus é das crianças, ele não está falando que aquele espírito antigo que está naquela criança, que às vezes é até um devedor tal, mas ele está falando com relação à pureza dessa criança, a evolução, o conhecimento, a importância, o amor. Então, todo aquele que se assemelhar à pureza de uma criança, dele é o reino dos céus. Isso sim é fato. Tá bom? Resta ainda um grande progresso a realizar: o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, eu acrescentaria aqui o amor, que lhes assegurem o bem-estar moral. Isso é uma premissa da definição dos espíritos índigo e cristais, que nós vamos começar a ver agora, e que são originários da Pleiade de Alcione, que vieram aportar na Terra para acelerar, para ajudar a gente passar do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Tá bom? Então, Alcione é uma estrela mais brilhante do que o Sol, né, que está no aglomerado estelar das Pleiades, também conhecido como as Sete Irmãs, ou a M45, tá? Localizada na constelação de Touro. Vale lembrar de que, Marquinhos aqui gosta disso, nem está aqui hoje, vale lembrar que as Sete Irmãs que formam a Pleiade de Alcione, só 6 já são conhecidas por nós.
certo? Ainda falta uma, a mais distante, para que a gente possa conhecer a realidade das 7 irmãs, ou a M45 na astrologia. Obviamente, essa Pleiade surgiu da Via Láctea, um aglomerado de massa, de poeira que se formou, criou essa estrela de terceira grandeza, portanto, 1000 vezes mais brilhosa do que o Sol, e já com habitantes evoluídos muito mais do que os terráqueos. Os pleiadianos já têm evolução moral, espiritual e principalmente intelectual. Estão anos-luz à nossa frente. Vale lembrar também de que a Pleiade das 7 irmãs de Alcione está a 444 mil anos-luz da Terra e tem apenas 150 milhões de anos. Sendo filha da nossa galáxia, se formou depois, mas tem uma grande finalidade. O Cristo não faz nada sem uma finalidade grandiosa. Serve para a gente saber como surgem as estrelas, como evoluem e como se comportam. Bom, aqui eu já falei, né, que o nosso Sol é de 5ª grandeza, a Alcione é de 3ª grandeza, portanto 1000 vezes mais brilhante do que o nosso Sol, ou 6,25 vezes mais brilhante. Vamos lá. Isso aqui é o chamado cinturão de fótons. É interessante mostrar o cinturão de fótons, porque a cada 26 mil anos, olha o tempo, a cada 26 mil anos, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, a galáxia dos terráqueos e outros, dá uma volta completa ao redor de Alcione, ou seja, do aglomerado de Alcione, das 7 irmãs ou da M45. E durante esses 26 anos, nosso planeta fica mergulhado no cinturão de fótons a cada 12 mil anos. A cada 12 mil anos, a nossa Terra mergulha no cinturão de fótons, que nada mais é do que energia fria, benfeitora, de conhecimento, de sabedoria, de paz, de amor e de transformação. Muitas coisas que estão ocorrendo no nosso planeta nesse momento, muitas novidades, é justamente por conta de estarmos nesse momento 100% dentro do cinturão de fótons. E está ocorrendo justamente para acelerar e logo concluir a fase de regeneração do nosso planeta. Sem isso, não conseguiríamos atravessar essa fase, sair do mundo de provas e expiações para chegar ao mundo regenerado. E pasmem, para isso, os cristos planetários permitiram que espíritos pleiadianos aportassem ou reencarnassem na Terra, justamente para esta finalidade maior. Primeiro, viemos nós, índigos. A maioria aqui de nós somos espíritos índigos, com a finalidade de fazer a base, para em seguida os espíritos cristais realizarem o projeto do Cristo de Deus. É por essa razão que nós temos recebido crianças de uma evolução indescritível, que não aceita grito, que não aceita imposição, que ignora certas matérias na escola por estarem atrasadas, por não aceitar costumes equivocados e arcaicos da sua família, no seu trabalho, aonde quer que ele esteja. São crianças que não aceitam a maldade, a vingança, o desamor. São crianças
que trazem consigo um olhar penetrante, sábio e construtor. São crianças totalmente diferenciadas em tudo, principalmente no conhecimento e no comportamento humano. E vêm com finalidades ímpares na educação, na medicina, nas ciências, etc, etc, etc. Eu amo esse tema, ele é maravilhoso. Vamos ver. Origem. O sistema solar faz uma volta, já disse isso, a força de atração é tão grande que todo o sistema solar gira em torno dela. Eu já disse, né, que a gente tem um equívoco bastante grande de achar que somente o planeta Terra tem rotação. Lê do engano. Obviamente, o nosso planeta tem dois sistemas, né? Rotação e translação. Rotação ao redor de si mesmo e translação ao redor do nosso Sol, que é a nossa estrela-mãe. Mas, como tudo no universo se movimenta por ser energia, a nossa galáxia também gira em velocidade x em torno de alguém. Ela gira em torno da Pleiade de Alcione. Leva 26 mil anos, obviamente, é um tempo muito grande, mas é fato. Então todos um dia vão estar mergulhados no cinturão de fótons e vão receber essas energias benfeitoras que a Alcione produz. Pronto, já disse, a cada 12 mil anos ela adentra, né, no cinturão de fótons e recebe os benefícios planejados pela espiritualidade, tá? E tem mais outro detalhe, que aqui durante 2000 anos o sistema fica mergulhado nessa faixa de fótons, recebendo uma luminosidade peculiar e abençoada. Ou seja, como ela está mergulhada nessa faixa, a Terra ficará 2000 anos na faixa de fótons, recebendo esses benefícios, essas energias. Eis a razão pela qual está acelerada a transição planetária. Já falei isso? Não. Crianças, índigo e cristal. Estou indo para chegar no assunto. Vamos lá. Receberam esses espíritos desenvolvidos intencionalmente. Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, pedagogos, estudiosos observaram uma mudança na estrutura sociológica da vida infantil. Só para a gente entender, eu vou começar a relatar. A partir da Segunda Grande Guerra Mundial, a Terra começou a receber espíritos índigos. Espírito índigo, só para a gente diferenciar, são espíritos que têm uma aura azulada, da cor do azul do jeans e daquela plantinha que parece o jeans, certo? Esse é o azul índigo. Como eu já disse, eles vieram formar a base para que os cristais em seguida executem o que tem que fazer, o que tem que ser feito, seja executado, tá? E as cristais, nós já vamos ver em seguida, são crianças que também têm uma aura cristalina, bem cristalina. E elas começaram, sim, essas crianças índigos, elas começaram a reencarnar em massa a partir dos anos 70. Enquanto que as crianças cristais começaram a partir do ano 2000. E já estamos se preparando para receber uma terceira leva de espíritos, que serão os arco-íris, que ainda temos pouco conhecimento, eu pelo menos, a respeito dessa leva de espíritos arco-íris.
acredito eu, que já são espíritos que começarão a preparar o nosso planeta já regenerado, a partir da regeneração. Nós temos tempo para isso, não vamos se preocupar agora, tá bom? Então, o que é que ocorreu nesse período que esses profissionais começaram a ignorar o comportamento dessas crianças? Né? Uns disseram que era criança que tinha TDA, TDAH, síndrome disso, síndrome daquilo, quando na verdade a maioria dessas crianças não tem nada disso. É dele mesmo. Ele tem energia suficiente para isso e precisa gastar essa energia. Como era um corpinho ainda infantil, apronta muita coisa. Então, como eu disse no início, são crianças que não aceitam as nossas imposições. Não aceitam, porque elas estão certas. Nós é que ainda somos arcaicos. Nós é que precisamos se adaptar a elas. Elas vieram também com o intuito de nos ensinar. E nós precisamos se preparar para isso. Porque quando a gente não sabe, fica mais difícil. Quando a gente sabe, é mais fácil lidar com o problema, não é? Então vamos ver. Olha que crianças lindas. Tem um detalhe: todas as crianças cristais são muito bonitas, como também as índicos. Olha só. Ah, mas é um moreninho. Mas olha como é bonito. São crianças muito lindas. Vale a pena o pai olhar para um ser desse. Quero ver quando o Yuri estiver olhando para dele. Papai. Vamos lá. Então, essas crianças vieram com essa tarefa. Eu, por exemplo, que sou um índigo, sou um espírito índigo, estou fazendo a minha parte. E muitos outros entre nós estamos selando a base, melhorando na educação, na moral, na caridade, no respeito, no amor, para que essas luzes, possam assim dizer, que são os espíritos cristais que vieram a partir de 2000 e ainda estão vindo, possam, de uma vez por toda, libertar esse planeta da maldade, do atraso e de tanta coisa ruim que nós ainda vivenciamos, ainda somos obrigados a ver. Mas isso um dia vai acabar, porque Jesus está fazendo a parte dele. Eu tenho certeza absoluta que a paz irá reinar um dia em nosso planeta. O bem sobreporá o mal, e o mal envergonhado vai desaparecer. Tá bom? Então vamos lá. Bom, o mundo de regeneração foi a finalidade de iniciar. Olha só como é a áurea dele, tá vendo? Esse aqui, a áurea é extensa, porque quando a gente fala em aura, é uma proteção natural que nós já nascemos com ela. E dependendo da nossa evolução e do nosso merecimento, ela pode ser maior ou menor. Segundo a doutrina, ela varia de 30 centímetros a 2 metros, em média. De 30 a 2 metros. Eu não sei se a minha dá 10 ou 5, mas eu sei que varia de 30 a 2 metros. Tá bom? Vale lembrar que a aura do Cristo media 1 km, 1000 metros. A de Chico Xavier, 200 metros. A de Divaldo ainda não sei, mas também é em torno de mais de 100 metros. Então quem adentra a áurea dessas criaturas já se sente confortável, já se sente protegido, já se sente harmonizado e por aí vai. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, quando Cristo passava naquela região da mulher que sangrava há 13 anos, ela adentrou a sua áurea. Mas ela acreditava que só ficava boa se tocasse nas suas vestes. Foi por isso que ele, para chamar a atenção e deixar esse exemplo, disse: alguém
tocou nas minhas vestes e tirou parte da minha energia. Quem foi? Ela se levantou e disse: fui eu, Senhor. Há 13 anos eu sangrava e eu acabei de me curar. Porque havia um fato interessante naquela época, que vale aqui lembrar, de que quando a mulher sangrava era considerada impura. Ela não podia estar junto da sociedade. Ela tinha que estar afastada, era considerada impura. Mas mesmo assim, ela quebrou todas essas regras e conseguiu a cura. Olha que interessante. Existem mulheres guerreiras muito antes do que nós possamos imaginar. Muito antes. Tá bom? Então, são crianças bem desenvolvidas intelectualmente, mas não propriamente ditas, porque muitos de nós, índicos, ainda não trabalhou a questão moral completamente. Ainda temos falhas na nossa moral. Muitos de nós, índicos, ainda temos falhas sérias na questão moral, que é natural do ser humano, tá bom? Então, mudança na estrutura sociopedagógica nas últimas décadas, nós somos testemunhas disso. Síndromes e comportamentos estranhos, tudo ocorre com os espíritos índicos na nossa atual realidade. Obviamente, algumas síndromes são reais. Por quê? São espíritos que precisam se adequar à vibração da Terra e trazem com isso algumas coisas para que isso se faça. Obviamente, existem outros espíritos, como por exemplo, os autistas, síndrome de Down, e outros, não vou aqui citar, que trazem a necessidade de corrigendas, tipo suicidas, tipo usou a sua inteligência equivocada para fazer o mal. Então vem um espírito de um conhecimento, de uma evolução boa, mas com limitações para não repetir a dose. Ou seja, isso não é punição, isso é educação, é aprendizado, para não repetir o erro, tá bom? Então vamos lá. Cristal. Olha como é a áurea da criança cristal. Parece um cristal mesmo de verdade. Você não tem aqueles talheres de cristal? É como se fosse, tá vendo? Você vê a massa, mas é transparente. Isso é uma criança cristal. Ela já tem as duas evoluções. E vem agora coroar o projeto do Cristo. Isso é bom demais da conta. Então, após estudos, os pesquisadores fizeram uma separação entre as crianças TDA ou criança índico das demais crianças, só para a gente adiantar. Então, as crianças cristais são dóceis, mas nem sempre atendem às nossas imposições. Vocês vejam que elas são carinhosas, elas são super inteligentes, dóceis, amáveis, mas se a gente contrariar, o bicho pega. Elas não aceitam imposições, elas não aceitam autoritarismo ao extremo. É preciso negociar, é preciso dialogar, é preciso respeitar as suas limitações, porque eles não estão por acaso em nossa casa, eles não estão de passeio, eles estão de compromisso, tá bom? Então vamos seguir. Essas crianças cristais, elas são, vou ver se aqui fica melhor de ler. Elas parecem com todas as outras crianças, embora sejam frequentemente muito bonitas e com olhos brilhantes. São sempre altamente inteligentes e cheias de perguntas e exigências. Eu queria chamar a atenção para essa questão das perguntas. Quando você vê uma criança perguntar, responda. Certa vez, o filho da minha vizinha perguntou a
minha patroa, minto, perguntou à sua mãe como ele tinha sido feito e como ele tinha nascido. A abençoada respondeu: mamãe comeu uma banana casca verde e teve você. Pensa numa banana milagrosa. Beleza. Quando minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho, ele a viu, barriga grande, né? Buchuda, como a gente chama no sertão. E aí perguntou: tia, como foi que a senhora fez esse menino? A senhora também comeu uma banana casca verde? Ela disse: não, filho, não. Eu namorei, eu engravidei e estou esperando um filho que vai nascer natural como você nasceu. Ele partiu. Bicha mentirosa. Por que você não me disse a verdade? Misturou amor com banana. Olha a criança como é inteligente. Misturou amor com banana. E isso ela passou o maior vexame na frente da gente. Porque a criança é sincera. Diga a verdade. Eu namorei com seu pai. A barriga cresceu. E você saiu pelo órgão reprodutor feminino e está aqui comigo. O que é que tem de errado nisso? Eu lembro muito bem na época da minha mãe e da minha avó, que não podia falar em menstruação. Hoje a coisa mais cotidiana é a menstruação, porque ninguém podia saber quando a mulher estava menstruada. Ninguém podia, era tabu, era coisa do outro mundo. Hoje nem é mais, graças a Deus esse tabu foi quebrado. E é preciso que essas coisas sejam esclarecidas, para que as nossas crianças tenham a verdade para levar adiante, também sejam esclarecidas, né? O Yuri teve... Opa, voltou. Então, é um fato interessante que as crianças cristais, e eu acredito, não tenho provas, e eu acredito que é por conta dos animais de estimação de Alcione, eles gostam de fadas e de golfinhos. Olha que interessante, o gosto deles é de fadas e golfinhos. Eu vi um que estava num restaurante chique e veio aqueles frutos do mar. E teve um daqueles que veio sem a cabeça. E aí quando ele olhou, ele disse: mamãe, cadê a cabeça desse animal? Ela disse: não, foi tirado fora. Aí ele disse: a senhora está querendo me dizer que mataram esse animalzinho para eu comer? Ela disse: sim, como é que come sem matar? Ele disse: jamais. Peça outra coisa. Eu não vou comer o meu irmãozinho. Eu não vou comer o meu irmãozinho. Olha a consciência dessa criatura. Uma criança de apenas 2 aninhos de idade. Imagina aí nós marmanjos matamos, muitas vezes até sem necessidade. Fica a lição, né? Tratamento. Yuri, meu filho quer ler, por favor? Porque está do lado. Deixa eu te dar o microfone. Está de lado e está ruim para eu ler. Está misturando as letras. Não é os óculos, não. É porque está de lado. Vai ler. Pode ler na íntegra. Tratamento. Correlação de natureza elétrica no sistema nervoso. Produzindo temperamentos hiperativos ou temperamentos reativos. Criança que não se submete a quaisquer orientações, especialmente se impostas. Isso. A partir de 1982, o número dessas cresceu assustadoramente, chegando à casa de alguns milhões em 2002. Em 2000. Veja. Laboratórios Sim. sintetizaram substâncias químicas para atuar no sistema nervoso central e na rede de neurocomunicações, para que as acalmassem, tornando-as dóceis, capazes de se comportar da maneira gentil. Surgiu a Ritalina, droga da obediência. A criança que é submetida muda realmente de comportamento, porém, ela não se torna dócil, torna-se obediente.
não se torna Afável. Face submissa. Veja, a Ritalina, ela é uma droga que acalma a criança, porém não muda. Não muda. A criança irrequieta, a criança sapeca, como a gente chama aqui, ela se acalma, dá para dormir mais um pouco, mas o seu eu não modifica. Ela não aceita a submissão de forma alguma. Chico quer falar? A hora está já chegando, ainda tem um pouquinho. É rápido. Então, nós vamos, olha a classificação. Tem habilidades com tecnologia. Vocês vejam que a criança hoje pega um celular e ela desenrola tudo. Onde eu passei anos para aprender a mexer no meu iPhone. Anos. Ela pega lá em 2 minutos, ela diz tudo que você precisa. Isso significa que ela já trouxe esse conhecimento. Já é íntimo. O celular já é conhecido para ela. Certo? Bastante informais, elas gostam de informações, gostam de dar opiniões, gostam de fazer perguntas difíceis, falam bastante e são fisicamente ativas, estão sempre elétricas, processam informações e impressões em velocidades assim, relâmpagos, certo? Gostam de falar com pessoas de quem gostam e também são bem humoradas e divertidas. Gostam de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo. São crianças realmente dóceis. Estou já concluindo, viu? Foi só um lembrete. Então, para fechar, eu trouxe essa mensagem de Chico Xavier, de Emmanuel através de Chico Xavier, que diz que a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Nós temos que corrigir o quanto antes esses problemas que a família hoje enfrenta. O homem acorda, a mulher olha para ele com a cara feia e já pede a separação. Isso não dá, gente. Vamos ser humanos, vamos entender o outro como o outro é. Não foi isso que você prometeu ao Cristo. Não foi isso que você prometeu com a mão sobre o livro sagrado. Não foi. Vamos repensar. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? A servir no sentido que eu estou falando. Respeitar como ela é, ajudá-la, amá-la, enfim, ser dóceis como os cristais o são. Então, para concluir, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Um excelente tema, principalmente quando se trata de família. Aqui, para todos, já tem o conhecimento que a família é a base de tudo. Se é para existir toda e qualquer construção de união, em busca e luta pela paz, de planejamento e projetos, o sinônimo é família. Bela palestra, parabéns, Salles. Gostei muito, viu? E saber de eles se a pergunta é: o passe pode ser coletivo hoje? Pode. Então, só para finalizar, caros irmãos, eu gostei muito, acredito que todos gostaram. O tema é essencial e necessário para todos nós que possamos refletirmos no nosso dia a dia, não só com nossos filhos, irmãos, sobrinhos, enfim, essa cadeia ou teia que a gente chama família, que é essa ligação, uma ligação espiritual, que foi bem claro, foram bem claros os exemplos dados por ele. Então, eu quero aproveitar a ocasião para finalizar essa excelente palestra, o dia do trabalho,
e convidar nosso irmão, ele é conhecido por vocês como Chico Martins, mas eu chamei seu Fransquinho, para fazer a prece final. Seja bem-vindo. Que todos sejam abençoados, né? Por essas crianças e pela infinita bondade do nosso Mestre Jesus de Nazaré. E venha a mim as criancinhas através do amor, da paz. E que cada um de nós mentalize a imagem de Jesus de mão espanada em nossa consciência. E nos dizendo assim gratidão para todo o amor e recebendo a essa voz de paz em interior. Fala, meu querido.